Graça e paz, queridos irmãos, muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola bíblica dominical, a nossa EBD. Muito bom dia, professor Elias Fernando. Bom dia. Mais uma vez nós aqui. Mais uma aula aí, vamos Estamos em frente. juntos, mais uma aula. Hoje é a Regeneração. regeneração, é a quinta aula. Quinta aula, hoje a gente vai falar sobre regeneração e um assunto também bem que está junto, né, com o tema regeneração, que é adoção. Que maravilha, que bênção, hein? Glória a Deus por este tempo, que Deus possa falar com você, que você possa aprender através desses ensinos que serão ministrados hoje aqui em nossa igreja. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este tempo, por essa hora e por esse lugar. Que o Senhor possa abrir a janela, abrir as portas do entendimento para nós, e que possamos aprender de Ti, entender e compreender a Tua palavra, que é viva, é lâmpada para os nossos pés. Que o Senhor possa nos ensinar esta manhã, uma vez mais, assim como o Senhor tem feito em tantos outros dias. Louvamos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Professor Elias, o texto de Romanos, capítulo 4, verso 25, diz assim: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Foi o tema da aula passada, a justificação, né? Um texto maravilhoso, né, o livro de Romanos, né? A gente pode aqui pautar um pouco o que a gente falou na aula passada, né, que faz parte do corpo da natureza da salvação. A gente tem a quarta aula passada que a gente falou sobre justificação. E nessa quinta aula hoje a gente vai falar sobre regeneração e adoção. E a próxima aula sobre santificação e glorificação. E assim a gente segue nesse corpo, né, de doutrina, né, da salvação. E esse texto, né, de Romanos, capítulo 4, versículo 25, né, ele foi entregue por nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação. É um tema que em toda a Bíblia aparece, um tema essencial para todos aqueles que foram destinados, né, a carta de Paulo. Ele estava escrevendo para os cristãos que estavam em Roma, e o tema justiça, né, justificação, no contexto do Império Romano, ele era muito presente, porque era um império onde precisava fazer toda a organização social, toda a organização da sociedade, toda a organização religiosa e toda a organização também política, né, filosófica e tal. Então o Império Romano herda a compreensão da sabedoria grega, e esse tema, justificação, está presente tanto no Antigo Testamento, que Paulo, que escreve a carta aos Romanos, conhece muito bem sobre esse tema justificação, porque a gente está ali no versículo 25, mas anteriormente, do capítulo 4, versículo 1 até o 17, 18 ali, ele cita os exemplos mais evidentes da história de Israel, que é Abraão e Davi. Ótimo. Então a gente tem esse tema muito presente no Antigo Testamento, e quando chega o Império Romano, Cristo nasce nesse tempo do Império Romano, sofre na sua caminhada e trajetória, morre na cruz e ressuscita, e dentro desse período você consegue visualizar que Cristo, né, morreu por nossos pecados, ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Um tema presente no Império Romano, e Deus, com sua sabedoria, coloca Jesus, faz com que Jesus nasça, né? Jesus nasce nesse período onde esse tema justificação está em voga. Voga também é uma palavra jurídica, né? Muito bom. A linguagem que a gente tem ali em Roma, né? As palavras do juridiquês. Tanto que a gente falou na aula passada, e hoje também a gente comenta que a formação ocidental, ela está pautada no direito romano, na filosofia grega e na moral judaico-cristã. E maravilha, a gente ficaria aqui falando, mas damos essa introdução aí para a gente seguir esse tema maravilhoso. Amém. Então hoje falaremos sobre a regeneração, né?
Para iniciar a nossa aula exatamente neste tema, como que nós poderíamos iniciar essa abordagem? Regeneração. Então, assim, como o corpo da doutrina da salvação engloba a justificação, regeneração, adoção, a regeneração ela tem um aspecto mais interno, mais alma, mais espírito, apesar de ela ser também uma palavra estética, né? A regeneração, aquilo que regenera, aquilo que renasce. O próprio Jesus, falando, né, das parábolas, ele diz que uma semente para nascer precisa primeiro morrer. Então, quem tem essa noção de campo, de plantação, de plantio, né? Então, assim, está presente essa palavra, regeneração, que também a gente tem o significado de renascer, esse prefixo re, muito usado também, né? Tudo que é re aqui traz de volta. Então, assim, a gente tem a palavra regeneração mais no aspecto subjetivo, interno, mental, psíquico, alma, espírito. A gente regenera, a gente nasce de novo. Então, o tema hoje vai ficar bem em cima dessa ideia de nascer de novo, de reconstruir, né, de refazer, de renascer. E aí a gente tem a mentalidade renascida, a alma, o espírito, o subjetivo, né, o sentimento, aquilo que a gente rege os nossos comportamentos, padrões. Então a gente tem esse aspecto subjetivo. Já o objetivo é o fora, né? Então a gente tem Cristo objetado na cruz e nós temos o Espírito subjecto em nós. Então a gente renasce, né? A gente tem um elemento visível, estético, Cristo na cruz, que, crendo nessa morte e ressurreição, vai fazer com que nós tenhamos toda uma bagagem de conhecimento para que a nossa regeneração aconteça. É o que a gente vai ver hoje, seguindo aqui a jornada da regeneração. Que bênção, vamos seguir. Então a gente tem, bem interessante, a gente ficaria bastante tempo, mas como nós temos essa perspectiva panorâmica, né, de passar por cima, a palavra adoção também, né, tem esse link, né, com a regeneração, e a gente vai passando pelos textos e vamos ressaltando. Tá, então, só para eu entender direitinho, hoje o tema da aula está relacionado inteiramente à regeneração, que linka com essa adoção. Isso, adoção. Seria um novo ser, agora em uma nova família? Isso, tem um tom assim de família. De família, né? Como eu comentei no slide, a gente sugere uma cena familiar. Ah, tá. Sugere-se uma cena familiar. Só para visualizar o contexto. Isso. Né? Que acontece o quê? A regeneração e a adoção. Em relação à regeneração, a gente tem a alma morta em transgressões e ofensas precisa de uma nova vida, precisa ser regenerada. Então, toda a alma humana precisa ser regenerada, né? E com relação à adoção, a pessoa torna-se herdeira de Deus e membro de sua família. Então, a gente tem uma proposta, a gente tem aqui um problema, né? Novamente, a gente aponta para a salvação como o que precisa ser salvo, né? E para fazer parte desse corpo de salvação, existe a regeneração e a adoção. Então, está sendo salvo do quê? Está sendo regenerado do quê? Está sendo adotado para qual família? Né? Então, essas perguntas, toda a humanidade vai fazer. Assim que Adão, em sua queda, ele vai precisar de uma regeneração. Ele já vai sair desesperado, se sentindo morto, né? Se sentindo fora da família de Deus. Se sentindo um filho rejeitado. Então Deus, em seu amor e em sua graça, tem um plano de resgate, como a gente viu nas primeiras aulas, um plano de remissão, um plano de salvação para toda a humanidade que agora está com falta. E o Império Grego, falaríamos da falta. Por que nasce o Império Grego? Por causa da falta de Deus. Então os homens sentam em suas cadeiras com seus reinos, juntam conselheiros, e aí vamos pensar numa forma de satisfação, numa forma de regeneração, numa forma de sentir-se adotado, numa forma de sentir-se aceito. Então nasce a filosofia, que é o philos, né?
que é até amor, né? O filós. O Sim. filós ali como amor e a Sofia como sabedoria. Então, eu preciso amar saber para sentir pertencer. Olha que bonito, hein? Filosofei Muito agora, bom. hein? Filosofei. Que legal, muito bom. Você entendeu? Então, é preciso saber para se sentir pertencer. Então, toda a humanidade está numa fuga desesperada procurando saber. E Cristo é a sabedoria. Cristo é a sabedoria. Ele vai nos regenerar, Ele vai nos adotar e Ele vai nos fazer sentir pertencer à família de Deus. Aí Paulo convida os gregos, convida os romanos, Deus convida os egípcios. Deus chama Abraão e fala, olha, vou fazer de você uma nação que vai regenerar o mundo. Uau! Então Deus está sempre apontando isso. Então a gente vai para a faculdade, vai para a universidade, vai para o trabalho, pega nossas certificações, mas não dá credencial para pertencer a Deus. Dá para pertencer aos homens ali e fazer uma média. E até discriminar quem não tem certificado. Porque é uma humanidade totalmente... Né, é uma discriminação com relação a dinheiro, poder, status. Isso não regenera. Isso tem a ver também com esse mundo pós-moderno, capitalista, pós-moderno, né? ou sempre. A gente coloca esses temas... As coisas valem mais do que o ser, né? Sempre foi. Tem a ver com isso. Tem. E aí a gente corre e não consegue satisfação. O próprio salmista escreve isso, né? No sentido da alma, seria uma espécie de enxugar gelo. Enxugar gelo, Ou encher pneus de trem, é Aí isso? eu enchi pneu de trem. Mas as pessoas fazem isso, eles insistem. E conseguem, às vezes, falar. Fica enxugando o gelo e fica encontrando modos de enxugar o gelo. E otimiza ainda. Sério? Faz pós-graduação ainda. O Elias, ele é muito bem-humorado, gente. Então é uma bênção, porque a gente aprende com ele e ainda ri bastante e sai daqui abençoado, com o coração aquecido. Não descarto que você faça a faculdade, que você vá para a faculdade e faça esse enxugar de gelo, né? Porque isso aí é o que vai dar dinheiro, é o que vai gerar a economia do mundo, é o que vai dar uma socialização com a proposta de missão de atender a sociedade. Mas isso aí é uma correria que, se você ficar muito focado, você vai morrer mais cedo, vai perder as alegrias do perdão, do arrependimento, vai perder as alegrias da regeneração, da adoção, do pertencer à família de Deus. Sim. Essa busca desenfreada pelo saber científico, né, é muito louco. Então é perigoso. Então, às vezes, a pessoa acha que ser cristão é loucura. É mais loucura ainda ser um cientista que acredita em coisas que são absurdas, né? Então, assim, a gente respeita, parabéns a todos que estão indo buscar cientificamente as suas pesquisas, mas, no meu ponto de vista, esse enxugar de gelo, não descarto que seja. É uma busca desenfreada por uma eternidade já, né? Sim. Precisamos do bem-estar e precisamos buscar uma verdade que, às vezes, nunca vai chegar a uma satisfação tranquila como é de pertencer à família de Deus. Sim, então nós aprendemos e entendemos que só Cristo regenera. Só Cristo. Não é nada além disso. É Nada. Cristo que regenera o coração, né? Tem um texto, professor Elias, aqui do livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Um texto que fala muito ao meu coração. Eu vou lê-lo. Diz assim: e dar-vos-ei um coração novo. Olha que coisa linda. E porei dentro de vós um espírito novo. Coração novo e espírito novo. Maravilha. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. Olha que lindo isso. Maravilhoso. E vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. E guardeis os meus juízos. E os observeis. Que promessa maravilhosa, que convite e que promessa e que palavra Deus convida ali Judá e Israel para participar dessa promessa. Olha aí. Então nós estamos diante de um convite onde a falha não vai existir. Porque Deus é quem faz esse convite. Tá? Então, assim, eu posso até copiar esse convite.
como é o convite de todas as outras coisas, como a gente citou aqui, seja pela área mental, pela área empresarial, pela área política, econômica, filosófica, até às vezes conjugal, até às vezes material. Então, essas promessas também são feitas. Eu te darei, você fazendo isso, você terá isso, você fazendo isso, você terá isso. Mas aqui é Deus convidando. Deus então, convidando. É Ele quem traz a renovação. Um coração novo, uma alma nova, um isso, espírito novo, né, uma vida nova. Coração mole mesmo, aquele coração de carne, não um coração de pedra, que a gente normalmente pode chegar a esse estado. O ser humano qualquer pode chegar, de forma figurada aqui, num coração de pedra, onde não tem ali a recepção do Espírito para uma vida nova. Então, é realmente, graças a Deus que Ele nos convidou e recebemos a Cristo como Salvador, que nos redimiu, nos resgatou, nos justificou, e agora nós estamos vendo que Ele também nos regenera. Nos faz nascer de novo, nos dá um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Nós não tínhamos ouvidos abertos, né, também. E agora a gente tem os ouvidos abertos para ouvir o que Deus tem para falar. E com Cristo a gente consegue atender as outras exigências sociais, né, que são o nosso período de vida aqui, vai fazer com que a gente consiga tanto ser espiritual quanto também ser humano, né? Então, é maravilhoso estar em Deus. E a gente indo por esse texto, meu Deus do céu, a gente ficaria nele. O livro de Ezequiel é Ezequiel que você leu? Foi Ezequiel? Isso, Ezequiel. Ezequiel é uma profecia. Ele é uma profecia. Se você ler o livro de Ezequiel, são promessas maravilhosas. A vida de Ezequiel era uma profecia. Ele é uma profecia ambulante. Ele não tinha muita satisfação na sua vida, não. Ezequiel é uma profecia. Se você ler Ezequiel, ele é uma mensagem, né? Então, é fantástico. Então, o povo judeu e hebreu, eles amam o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, para o judeu, é um dos melhores livros que existe. Porque são promessas maravilhosas como essa que você leu aqui. E nós, fazendo parte da família de Deus, como nós vamos ver, né, os judeus fizeram ali a parte da missão inicial e Cristo, né, fez a parte da consumação da obra. E nós herdamos esse judaico cristão e as promessas que estão direcionadas a Israel se desdobram para o cristianismo também, e a gente só tem a glorificar a Deus. Glória a Deus, meu querido. Maravilha. Maravilha, vamos seguir. Em Efésios, né, a gente tem Efésios capítulo 2, versículo 1, como a gente comentou sobre a regeneração. Paulo, quando escreve aos cristãos que estão em Éfeso, também. Éfeso também é uma cidade totalmente, né, de coração de pedra. Olha aí como cabe a Bíblia dentro da própria Bíblia. Ezequiel falando do coração de pedra. O que tinha de deuses de pedra em Éfeso, né, é enorme. A quantidade de deuses de pedra vai acabar no coração também de pedra, né? Então, em Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Olha só, os efésios recebendo uma mensagem do seu contexto atual ali. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera atuando nos que vivem na desobediência. Então a gente tem nós somos apontados por Deus, né? Ele olha para a gente, para os efésios, para os coríntios, para os romanos, para os da Jacuí, para os de Ermelino Matarazzo, para os de São Paulo, para os do Brasil, para toda a humanidade. Ele olha e diz: olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então eu estou apontando para vocês aqui que eu consigo ver, eu estou vendo, né, suas transgressões e seus pecados. Eu estou mostrando, né, Deus ele tem esse amor, né, de falar: olha, vocês estão tendo o privilégio de saber, porque eu estou tendo a oportunidade de falar, né? Eu falo e vocês têm o privilégio. Deus é tão amoroso que a gente consegue olhar para ele e falar: Senhor, obrigado por ter apontado minha transgressão e meu pecado. Ele sinaliza e ainda aponta a vida, né? Que Ele é o caminho, a verdade. E aí aqui ele vai falar: olha, eu tenho escape para vocês. Olha. Eu sei como vocês estão e eu sei para onde vocês vão se continuar assim. E eu sei para onde vocês vão se vocês vierem comigo. Olha que bonito, né? Eu sei para onde vocês vão se vocês não vierem comigo.
E vocês saberão para onde vão se vier comigo. Meu Deus do céu. É tremendo isso. Maravilhoso. Então eu quero esse Deus agora. O que eu tenho que fazer para ser regenerado? Né? Então a pergunta que nasce é essa. É isso que os gregos têm que perguntar. Perfeito. Como é que eu faço para entrar nesse esquema? Né? Exato. Os filósofos, os teólogos, os psicólogos, os sociólogos, os políticos, todos esses de classes mais abastadas, ricos, milionários, bilionários, trilionários, seres humanos precisam fazer essa pergunta. O que eu faço para entrar no esquema da regeneração, para pertencer à família de Deus? Aí segue aqui, Efésios, ali em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, né? Então, Deus novamente convidando, olha, vocês são transgressores e pecadores, e se vocês vierem comigo, vocês não vão receber um Espírito que os escravize. Então você coloca toda a humanidade em suas escolhas dentro de uma escravidão, dentro de uma submissão àquilo que eles mesmos escolheram. E Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16, convidando os romanos, porque no capítulo 1 até o 8 ali, ele já montou o esquema da doutrina. No capítulo 1 ele colocou todo mundo num estado de pecado. No capítulo 2 ele fala que os judeus estão no estado de pecado. No capítulo 3 ele fala que todo mundo é farinha do mesmo saco. No Sim. capítulo 4 de Romanos ele vai falar que Abraão é o exemplo da justificação e da fé. Perfeito. Davi e Abraão. E no versículo 25 a gente leu: ele foi entregue à morte por nossos pecados, né? E ressuscitado para a nossa justificação. No capítulo 5 ele vai falar que agora vocês têm acesso a Deus se entrar no esquema da salvação. Exatamente, aí chega a paz e a alegria da salvação. Isso. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Com Deus, Romanos 5:1. Aí no Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 23, ele vai falar do poder do Espírito Santo no subjetivo. Aleluia! Na regeneração. Que legal, cara. Regeneração, esse é o tema da aula. Isso aqui é assunto para você guardar e orar e agradecer e chorar de alegria. Exatamente. Você É por isso que a igreja ela vive alegre, né? Vive alegre. Quando vive a igreja alegre. entende isso, né, não professor? fica num estado de coitado. Não, meu Deus, chorando, né? não tem essa não, meu. Não A fica igreja comiserando. aqui é para dançar e zoar, entendeu? Esse espaço aqui é para alegria. Aleluia. Alegria. Aleluia. Pode dar uma glória a Deus aí? A igreja pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Eu estou pregando, eu estou dando aula. É os dois, é o Espírito Santo. Vai dando glória aí, que eu sou pentecostal também. Eu também sou do rebosteio. Eu só não faço aqueles cortes aqui na dança e tal. Eu também não. No rebosteio lá, mas vamos em frente. Vamos Se em Deus frente, me pegar também, eu faço uns helicópteros aqui. Glória a Deus. Muito bom, vamos Voltando lá. ainda no 15, 16, sobre adoção, olha, vai entrar a palavra adoção ainda ali, ó. Certo. Mas receberam um Espírito que os adota como filhos. Olha aí que maravilha, né? Então a gente, junto com os cristãos que estão em Roma, agora nós nos sentimos pertencer à família de Deus, porque eu parei no capítulo 6 de Romanos, o poder subjetivo do Espírito Santo. No capítulo 7, o Espírito Santo tem poder sobre o pecado. E no capítulo 8 ele vai falar do poder do Espírito Santo que nos adota como filhos. Então a gente, como os cristãos em Roma entenderam, nós também entendemos que nós somos adotados e somos filhos de Deus, por meio Então do qual... agora nós pertencemos à família de Cristo. Família de Cristo. Uma nova de Deus, família. Família de Deus, nova família. Em Romanos ainda, a gente vai ver que Romanos, que não vamos projetar aqui, mas lá no 29, 28, 8 e 29 ali, ele fala que nós somos o irmão de Jesus. Certo. Né? Nós somos irmãos de Jesus, pois Certo. aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que maravilha. isso. Meu Deus do céu, a gente vai ficar aqui, é só alegria, meu Deus do céu, é só texto da hora. Exatamente. Está vendo é isso aí? mesmo, é do 29. É o 29? É o 29. Filhos de Deus semelhantes Exatamente. a Ele, né? Então, assim, é maravilhoso. Seguindo, se somos filhos, versículo 17 de Romanos 8. Então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aqui a gente mantém a ideia de se somos filhos, né? Perfeito. É uma condicional ali, né? Tá. O se, né? Se somos. Se não somos, então nós não somos herdeiros. Se somos, nós aceitamos
recebemos a Cristo, passamos pelo batismo, pela audição da palavra, cremos, fomos batizados, aí a gente foi, né, justificado, regenerado, adotado e agora glorificado, né? A gente vai ter essa promessa como um coração de pedra transformado em coração de carne. E aí a gente segue a Bíblia, ela fecha bem certinho essa ideia. Professor, eu estava pensando aqui, ouvindo toda a sua fala, a sua orientação, toda a produção humana gera escravidão e morte, né? O final é isso, né? A produção humana sem Cristo, sem Deus, né? Gera escravidão, morte, pecado, inimizade, né? Por isso que nós precisamos ser regenerados e aí sim adotados. Sim, sim. Existe essa... A gente precisa, assim, eu colocaria um ponto humano aí, que existe pontuações humanas que atendem uma missão que são conceitos divinos. Então, nem tudo que a produção humana faz, a gente pode afirmar que seja morte. Porque existe você consegue visualizar que uma sociedade de psicologia, por exemplo, uma sociedade de psicologia, ela consegue mostrar que o ajuste social é fundamental para a vida. Então, nesse aspecto, é uma produção boa. Boa, né? No sentido social. Ela não vai alcançar a salvação da humanidade. Ela não vai alcançar a justificação. A psicologia não vai, nem os psicólogos vão alcançar a regeneração. Mas há conceitos dentro da psicologia que vão fazer com que a vida se perpetue e que continue. É maravilhoso, é bonito. Parabéns aos psicólogos que fazem essa missão social de atender o ajuste social. Sim. Porém, não são eles que vão justificar. A alma não vai resolver a questão da inimizade, do pecado, né, do distanciamento. O ideal é que o psicólogo esteja dentro do corpo de Cristo. Que ele esteja submisso à regeneração divina. Né? Que ele esteja ciente de que, atendendo essa missão humana, não vai ser por essa obra que ele vai ser salvo. Nem o sociólogo, nem o biólogo, nem o médico, nem o hospital, eles vão fazer um ajuste social. Parabéns. Tem seu mérito, tem seu salário, tem sua honra, tem sua aposentadoria garantida, parabéns por isso, mas não vão justificar. Eles precisam de Jesus, eles precisam de ser regenerados. Parabéns pela obra de atendimento, né, nos postos que hoje principalmente, as pessoas estão passando por situações de ameaça de morte, como a gente vem citando sobre o Covid, mas o essencial é que a pessoa saiba desses assuntos. A necessidade da regeneração. Exatamente. Porque ainda que se eu morrer de Covid, eu vou ficar feliz, porque eu vou para a glória. E se eu não morrer, eu vou ficar pregando Romanos. Você entendeu? Então eu fico meio confuso. Eu quero morrer, eu quero viver. Eu quero o que acontecer, aconteça o que acontecer. Se eu morrer, eu vou para o céu. Se eu viver, eu vou ficar falando de Romanos. Pro resto da vida. Que é falando do céu também. Falando do céu também. Então, assim, essa é a minha maior missão. Perfeito. Eu sou metalúrgico, trabalho numa empresa e faço ali a peça com qualidade para ir para uma produção social que vai cortar etiquetas adesivas que vão encher os mercados de etiqueta. Eu sou metalúrgico. Certo. Isso é uma obra social. Eu não vou ser salvo por isso. Vou fazer isso muito bem porque eu estou em Cristo e é para a glória dele. Então a gente pode viver uma vida bem, bela e boa enquanto a gente tem esse período. E isso não significa que isso é mal, né? Obras como a gente citou. Sim. Não é uma obra má. Sim. Né? Eu estou sujeito a me corromper nela. O orgulho, a preguiça, né? O atraso, o relaxo, isso pode causar a baixa produtividade dessa empresa, o mal em mim, né? Eu causando prejuízo, exatamente. Eu assumindo uma empresa e sendo arrogante, orgulhoso, eu assumindo um poder político e sendo corrupto. Então, isso sim, o homem pode corromper, assim como o ferrugem consome o ferro. Só existe ferrugem porque o ferro existe, só existe corrupção porque eu existo. Né? Então, assim, a minha humanidade está sujeita à ferrugem, à corrupção. Mas é possível, dentro desse aspecto social, fazer coisas boas. Tanto que a gente vê muitas vezes, Mindu, pessoas que não vão à igreja, não são cristãos, não são evangélicos,
E são pessoas extremamente exemplares, porque elas aplicam os conceitos bíblicos. Exatamente. Eu conheço pessoas assim. De paz, de alegria, de disciplina. São pessoas ótimas, ótimas, mas não serão salvas por causa disso. Então não tem desculpa. É indesculpável, está condenado também. É bonito o que faz? Mas não vem querer dar jeitinho na salvação, não. Não dá. Não é porque eu sou bom, não faço mal para ninguém, é que eu não falo mal de ninguém. Não interessa. Se você morrer sozinho numa ilha, você vai estar perdido. Porque a pessoa vai coçar a língua e vai falar mal. Você assistiu aquele filme do Náufrago? Não, ainda não. O Náufrago, ele cria um personagem. Ele está sozinho, ele passou por um náufrago e criou um personagem chamado Wilson. Depois você assiste esse filme. É um filme fantástico. Então a pessoa, mesmo sozinha, mesmo não fazendo mal para ninguém, ela cria, né, ela projeta uma sociedade. E assim a gente precisa da sociedade melhor, que é estar em Cristo, né? Naquele filme, muito bom, aplaudido e ganhou vários Oscars em Hollywood. Ali ele apontou para um objeto e criou um personagem. Mas o cristão, ele aponta para Deus e o personagem social dele é Cristo Jesus. E a gente tem ele como referência. Então a gente segue sempre a nossa mentalidade, a nossa imagem e semelhança é Cristo Jesus. É nele que nós vamos criar uma referência de sociedade. Amém. Vamos seguir mais um pouco? Vamos em frente. Vamos lá, vamos em frente. Então, pensando na necessidade, a gente tem aquele exemplo do Nicodemos. Novo nascimento, regeneração. E lá em João, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim: Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse aqui é o texto-chave da regeneração. Perfeito, esse é o texto-chave. Texto-chave do exemplo, né, de uma pessoa que foi buscar, né, à noite. Pode ser o caso de muitos, com vergonha. Sim. Né, está vivendo num conceito de beleza, como a gente falou. Pessoas boas, que faz o bem, que faz a justiça, mas não querem ser confundidas com igrejas evangélicas, muitas vezes. Não querem ser confundidos com evangélicos corruptos, preguiçosos, maldosos, abusivos. Não querem ser confundidos com pessoas corruptas. Não querem ser confundidos com religiões. No caso de Nicodemos aqui, ele era um líder religioso. E para não ser confundido com aquele corrupção religiosa, ele foi buscar Jesus escondido. Perfeito. Então ele não queria que ninguém o visse. Ninguém sabia. Diante de Cristo. E ele sai de fininho, coloca aquela pantufa, né? Isso, e vai, né, na moita, fala, não, ninguém pode saber que eu estou indo lá. Mas ele tem essa sede da verdade. Ele quer saber. Ele quer saber. Assim nós convidamos você que está em casa, você que tem amigos que não são cristãos, né? E nós que somos da igreja também temos que dar o exemplo de não ser esse religioso que Nicodemos não quer parecer. Ele não quer parecer um religioso hipócrita, né? Certo. Ele quer ser um religioso de verdade, do religação mesmo aqui, do religioso, de religar-se à verdade. Sim. Né? Porque o corrupto tá ligado à mentira. Então eu preciso me religar, eu preciso regenerar. E Nicodemos tem essa sede. Ele veio a Jesus à noite e conversando com Jesus, e Jesus responde para ele: olha, o esquema para sair dessa angústia que você está é isso aqui, ó. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Seguindo, né, a gente tem mais um texto, aí a gente consegue depois apontar, né, para alguns aspectos que preenchem a satisfação do nosso entendimento. Ficaríamos aqui falando mais de Nicodemos. Se quiser comentar alguma coisa. Não, podemos seguir. Podemos seguir? Podemos. Mas é isso, Nicodemos, melhor exemplo. E aqui a gente parte agora para a regeneração como um ato divino. Esse é o significado da regeneração. E podemos ver em 5 pontos: nascimento, purificação, vivificação, criação e ressurreição. Então Nicodemos vai ser atendido nessas questões. Ele vai nascer de novo, porque ele vai acreditar que todo aquele que crê em Jesus, né, vamos ver ali o próximo slide, o nascimento
E ali a gente vê em 1 João, capítulo 5, versículo 1, Nicodemo sendo respondido, ou qualquer ser humano sendo respondido: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ao que dele foi gerado. Seguindo, a gente tem o segundo aspecto, purificação. Aí a gente já até comentou: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso está em Tito, capítulo 3, versículo 5. E o outro aspecto, vivificação. A gente tem essa necessidade. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Isso está lá em Salmo 51, versículo 10, depois que Davi caiu num pecado terrível, de traição, homicídio e algumas coisas que ele depois, se arrependendo, olha para Deus e vê a necessidade da regeneração. E ele clama, no versículo ainda de Salmo, vamos ver um slide anterior, o C, vivifica, cria em mim um coração puro. Isso é um pedido muito, parece que ele coloca essas palavras na nossa boca. O que você sente isso, Fábio? Você sente Sinto. que a gente sente a nossa impureza. É um testemunho muito particular. É de fato o título, é uma necessidade, Uma necessidade. Uma necessidade de pureza, de pureza. Tanto que hoje a pureza, ela é mais atraente. Nós somos mais atraídos pelo puro e pelo belo e pelo verdadeiro. E a gente percebe que às vezes a gente cai num estado de lesão quando o impuro passa a ser normal, Parece até uma lesão, e a gente vai precisar dos psicólogos para ter esse ajuste social. Exato. Porque a impureza, ela está tomando conta da sociedade, e a gente vai precisar de sociólogos capazes de conseguir fazer com que o ajuste social saia de um estado de impureza. Aí tem a Constituição, precisa criar as leis. Então, dentro da própria sociedade, há um clamor pela pureza, porque o ser humano tem o seu estado impuro, como Paulo escreveu aos Efésios, como nós vimos lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, transgressões e pecados. E Davi, sentindo essa impureza, nós também sentimos, cria em mim um coração puro. Que oração! Que oração maravilhosa a gente tem a oportunidade de se dobrar diante daquele que vai nos purificar, nos renovar, dentro de mim um espírito estável. Professor, esses dias eu ministrava aqui na igreja sobre essa questão do coração. E a oração do salmista deve ser a nossa oração. Porque o nosso coração, de fato, ele é enganoso. Eu gosto daquela música que fala, sonda-me, é baseada no texto, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os sentimentos. Tem uma música que tem um refrão assim, vê se há em mim algum caminho mal. Então é muito interessante essa oração, esse clamor, esse pedido de uma sondagem. Porque se nós caminharmos pelos nossos sentimentos, emoções, que provém do nosso coração, existe um perigo iminente, não existe? Sim. Por isso que essa oração, ela não pode sair dos nossos lábios. Ela não pode. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. É uma bênção. Maravilha. Isso. É a nossa oração, A gente tem, ele colocou essas palavras ele coloca na nossa boca, porque a gente identifica com os pecados dele. Se a gente lê esse Salmo 51, nós vamos ver que ele nos remete àquela história de Davi, que são as nossas histórias diárias, Diariamente a gente sente. Às vezes você já acorda e já pega e assim, já fala, por que eu estou nervoso? Sim. Por que eu estou com raiva? Eu acordei e já quero chutar todo mundo, chuto o gato, o café está frio, derruba o café, fica com raiva. Aí depois você fala, meu Deus, como eu sou impuro, cria em mim um coração puro.
Né? Esses dias Você fica nervoso, você acorda nervoso, né? Você chega no trabalho, se fecha com todo mundo. Um ego que toma conta, não quero falar com ninguém, quero ir embora, quero ficar sozinho. Essas coisas. E os outros vícios também, né? A gente tem. É verdade. E a gente precisa realmente, como você falou, dobrar os joelhos em qualquer horário e falar: Senhor, cria em mim, né, um espírito estável, né? Estável. Para ficar bem maduro, né? Para não ficar essa né? que é a instabilidade. Instável, né? Estável e instável. Então, exato. Aí, o instável ali sobe e desce, aquela montanha-russa de alegria e tristeza, né? Fica triste, fica alegre, oscilações. Fica amoroso, fica nervoso, fica calmo, fica nervoso, aquela coisa assim instável, né? É interessante, o doutor Augusto Cury, ele fala muito sobre isso. Ele usa uma expressão que me chama muita atenção. Ele fala de flutuações, né? A alma humana ela é cheia de flutuações, de oscilações da alma. Sim. Né? E aí o texto ele aponta como resolver isso. Só o Espírito para colocar em nós um espírito estável. E aí eu ri há pouco, porque esses dias eu cumprimentei uma pessoa, bom dia. Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, bom dia nada não. Bom dia nada não. Nada não. Por quê? Eu identifiquei a sua fala com a resposta dele. Existem pessoas que já acordam enfesadas, né? Enfesadas, bravas, né? E aí por que será, né? As oscilações e as flutuações Mas também parte. Quem acorda cantando, eu também não gosto não, viu? Eu nunca vi alguém acordar cantando, porque não, né? deve ser alguém muito bem, porque, meu Deus do céu, quem acorda cantando também é outro extremo. Aí eu tenho dúvida. Eu tenho medo também. Tem medo. Porque acordar cantando, normalmente a pessoa acorda querendo dormir mais, né? Então ninguém acorda... Então também essa pessoa é digna de avaliação. Digna de avaliação. Só acordar cantando também não considero uma coisa muito boa, não. Sai de perto, cuidado. Vamos lá. E a criação a gente tem em Corinto, né? O Paulo está escrevendo aos cristãos que estão em Corinto, um contexto também de muita idolatria, um contexto também de muita filosofia, né? E ele conclui ali como, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Né? Então, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E mais um ponto, a gente tem a ressurreição, que também é uma conclusão. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5. E aqui a gente tem uma ilustração maravilhosa do batismo. Todos aqueles que aqui estão no Brasil para Cristo como membros, passaram pelo batismo e passaram por essa figura. O momento daquela descida na água, que o pastor segura a sua mão aqui e coloca a sua cabeça e seu corpo na água, ali é o batismo, ali a gente foi sepultado com ele na morte por meio do batismo. E a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado, aí na saída daquela água, a gente tem a figura da ressurreição com Cristo. Então, quando a gente é batizado nas águas, a água que nos cobre, figura da morte com Cristo. Saímos da água, figura da ressurreição com Cristo. E em Romanos capítulo 6 e 4 diz isso. Ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então o batismo, uma figura que todos aí têm muito presente, mas às vezes tem gente que não é batizada a língua, né? A pessoa vai batizar, a língua fica para fora assim, ó. Aí não batiza a língua, fica falando mal dos outros. Entendi. Você já viu isso? Já viu isso, Vitor? É um mal que existe. É um mal, mesmo. Tem que falar com o pastor para batizar inteiro, não pode deixar a língua para fora. Não. Senão não dá certo. A língua às vezes fica para fora, que a pessoa é batizada, mas a língua não é. Não foi sepultada, né? Não foi sepultada, tem que sepultar a língua. E ali a gente se desfruta dessa maravilhosa ressurreição com Cristo. Que bênção. E concluímos, né, que a falta dos nossos instintos primitivos sentem e buscam, a falta que nós sentimos, né, a regeneração em Cristo Jesus,
é suficiente. Então, toda a humanidade anseia pela regeneração, anseia pela salvação, que tem essa natureza, né, da salvação. Então, todos aqueles que têm falta nos seus instintos instinto sexual, instinto de alimento, instinto de posse, instinto de preservação da vida, tudo isso a gente sente muito forte, pulsa muito forte em nós, né? A comida, né? O alimento, o sexo, a vida, né? A vida do próximo, a gente tem muito, e aí falta, essas coisas faltam. E o suprimento disso de forma equivocada e errada não nos levará a uma regeneração, não nos levará à salvação. O abuso do sexo ilícito, né, ou sexo ilícito, o abuso da comida, do alimento, comer demais, comer gordura, comer coisas que não precisam, porque tem muito açúcar, e esse desenfreamento no instinto, então a falta do equilíbrio, a falta, né, da vida, né, pessoas que às vezes já acordam morrendo, como a gente falou, que acordam já perdendo células, perdendo a vida, são os instintos, né, que a gente tem, e outros instintos ali também que a gente pode identificar. No próprio livro de Gênesis, falaríamos disso em outra aula, mas os instintos que faltam em Cristo Jesus, nós somos regenerados. A regeneração, quando se trata do nosso corpo e alma, na área sexual mesmo, Deus prepara o casamento. Tá? Então, um regenerado, como está dentro da salvação e do corpo de Cristo, Deus vai oferecer para ele o quê? Para satisfação sexual. Vai preparar alguém para que se case. E o instinto sexual será suprido, porque o casamento tem a palavra, dentro da palavra casar, tem a palavra casalar, que é a relação sexual ali, do encontro, de onde viemos, a relação. Esse instinto é preenchido dentro do reino de Deus. Uma pessoa regenerada vai ter satisfação familiar, sexual, alimentar. Então, se vocês querem instintos resolvidos, a regeneração em Cristo Jesus vai nos dar equilíbrio. Falaríamos aqui mais disso, mas já estamos chegando ao fim. Eu me lembro de uma história, né, que falam a respeito de Agostinho. Ele caminhando em uma das ruas de sua cidade, vem uma mulher gritando: Agostinho, Agostinho, espera aí. E ele andando, apertando o passo. Espera, homem, que é isso? Espera. E ele andando. Os relatos históricos falam que Agostinho ele teve uma vida, antes de se converter, um tanto quanto promíscua, né? Ele era dado assim a diversas mulheres, né? Eu soube alguma coisa. Soube, né? E aí a mulher fala: você não me reconheceu? Aí ele olha assim: reconheci, mas você ainda não me reconheceu, porque eu sou outro homem agora. Depois de encontrar com o Evangelho, eu não sou mais aquela pessoa. Agora eu sou uma nova criatura. E aí saiu andando. Ele saiu andando e deixou ela lá. Porque o regenerado, de fato, é um novo ser. É um novo ser. É uma nova criatura, é uma nova alma, um novo coração. Não é isso? Sim. E é assim que Deus nos chamou para viver. Para viver. Uma nova vida. Deus ele vai dar essas ferramentas para a gente ter esse suporte, né? Para suportar mesmo. Porque a nossa natureza humana ainda, vamos até o final da nossa vida com essa natureza humana, pecaminosa, tendenciosa, mas em Cristo Jesus Ele nos convida para ser regenerado, e essa luta, ela é vencida pelo Espírito Santo em nós. Então a gente consegue ter as ferramentas que são a leitura da Palavra de Deus, a escola bíblica dominical como uma ferramenta que vai nos alimentar para sairmos daqui saciados, satisfeitos, regenerados, para chegarmos em casa e não, né, e ter não ter essas brigas fúteis, essas pressões, suportar essas pressões como Agostinho suportou, e como os homens também da Bíblia. Né? Às vezes você está num estado de vício, num estado de ainda não regenerado, mas está conseguindo já olhar e conseguindo sair e encontrar com Cristo. Sim. Essa é uma fase boa. Porque é um processo também, né, É um professor? processo. Ainda que esteja num estado de transição para uma vida madura, é legal perceber que deu um start. Começou. Cristo já começou uma obra na sua vida. E ela não vai ser resolvida amanhã. Exato. Né? Ela vai ser resolvida conforme uma caminhada, a gente vai... uma jornada. Isso, conforme nós vamos orando, meditando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, nós vamos ganhando a maturidade, e a maturidade que Davi depois alcançou. Cria em mim um espírito
com estabilidade, estável. Né? É normal um cristão chegar a um estado de maturidade e ter domínio sobre os instintos, e assim a gente convida toda a humanidade, Cristo nos convidou e a gente convida a todos para participar dessa maravilhosa natureza da salvação com o tema regeneração e adoção. Maravilha. Que bênção, meu irmão. Eu quero concluir essa aula lendo o texto de Romanos ainda. Nós estamos mergulhados em Romanos. Eu estou memorizando o livro de Romanos. Você é especialista em Romanos. Eu ainda estou aprendendo. Romanos 8, verso 14. Deixa eu me localizar aqui. Olha o que diz isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Essa é a maior prova da nossa adoção. Sim. Viver sendo guiados pelo Espírito Santo. Sim. É uma prova, é um selo da adoção em Cristo Jesus. Sim. Professor, muito obrigado. Maravilha. Que Deus abençoe. Na próxima aula nós estudaremos o quê? Qual será o tema? A gente vai falar sobre santificação e glorificação. E assim a gente segue, né? Será a 6ª aula, a gente vai falar sobre santificação e glorificação, que faz parte desse corpo, né? Da natureza da salvação. A 4ª aula a gente falou sobre justificação, hoje nós falamos sobre regeneração, um pouquinho, né, de adoção, a gente comentou. Isso. E a próxima aula a gente vai falar sobre santificação e glorificação. E a 7ª aula, as condições da salvação, né, que entra aí o crer, a fé, o arrependimento, e a gente tem toda essa mecânica. Aqui nós estamos apontando a parte de Deus, a parte que vem do céu, a justiça que vem do céu, a regeneração que vem do céu, a adoção que vem do céu, a santificação que vem do céu, a glorificação que vem do céu. Na 7ª aula, aí já parte de nós. A fé que vem de nós, o arrependimento que vem de nós, e esse encontro, Deus vai nos dar a oportunidade de participar da eternidade. Condições para a salvação, 7ª aula. E assim a gente segue. Olha, e eu tenho uma surpresa para você e para a igreja, para você que nos acompanha. Em uma aula dessas aí, eu não vou falar qual, mas nós vamos ter aqui um pastor, que ele já foi convidado, ele vai estar aqui com a gente, vai abençoar muito a nossa vida. Vamos deixar no mistério ou vamos revelar? Não, vamos deixar. Vamos deixar mais uma semana. É mistério. Vai ter um pastor aqui que vai nos abençoar, que vai também colaborar com todos esses ensinamentos. Vai ser uma bênção, professor. Sim, sim. Vai ser uma bênção, mas eu não vou revelar não, você também não revela. Nas próximas aulas, Fábio, a gente indica, vamos falar do livro, Vamos falar. O livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman. Meyer Pearman é um teólogo alemão, e é desse livro que nós estamos extraindo isso que nós estamos falando. Perfeito. Ele tem muita referência bíblica, tem todos os assuntos aqui, é praticamente uma teologia sistemática, né, de temas de anjo, temas do pecado, temas de Jesus, tema da salvação, é daqui que a gente está tirando e mais algumas referências. Certo. Todas as aulas a gente vai indicar esse livro e a gente, de repente, pode até fornecer, aí a igreja pode adquirir e depois fornecer para os irmãos. Que bênção. Fala sobre esse livro também, que nós esse aqui, já lemos, né? Eleitos, mas livres, uma perspectiva equilibrada entre a eleição divina e o livre-arbítrio, é do Norman Geisler, né? Isso. Esse aqui, Eleitos, mas livres, é um equilíbrio entre a teologia da salvação, né, de como se dá a salvação. E aí 2 teólogos do século XVI, né, século XVI foi Calvino e século XVII foi Jacó Armínio, eles discutiram 5 pontos de como se dá a salvação. Perfeito. E aí a eleição, Deus elegeu alguns para a salvação e outros para a perdição, ou é o livre-arbítrio? Então a gente tem aqui responsabilidade humana, e o outro tema que é soberania divina. Exato. E ele consegue trazer um equilíbrio sobre salvação. Muito bom esse livro. Eleitos mais livres. Exatamente. E para terminar, C.S. Lewis, Ética para Viver Melhor. Um livro muito bom para que a gente consiga viver melhor, nos relacionar como igreja, né? E andar nos princípios de Deus, o nosso Pai. Professor, você pode orar para nós terminarmos a nossa aula? Amém. Grato também, obrigado, Mindu, pela oportunidade. Amém. E vamos em frente. Vamos em frente.
Pai, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunindo para ouvir a Tua palavra, aprender, que possamos, ó Pai Celestial, estar sempre atentos, nossos ouvidos e coração aberto, para receber essa tão preciosa palavra, Senhor. Abençoa aqueles que estão acessos agora, que estão acessando a internet, vendo esse vídeo. Abençoa a vida daqueles que são membros, ó Deus, dessa igreja. Abençoa todos aqueles, ó Deus, que estão nessa dúvida ainda sobre receber a Ti, Senhor. Toque o coração de cada um deles, abra o coração, dá-lhe, Senhor, força, pois a Tua palavra é viva e eficaz, penetra até a divisão da alma e do espírito. Tua palavra maravilhosa e amorosa, Senhor, com Teu grande amor que nos resgatou e nos regenerou. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que tem nos dado. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo possa ser com todos vós. Vamos dizer juntos, a paz do Senhor. Desejo saúde aos irmãos e vamos declarar bem forte: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Yes!